Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje é muito chocante e envolve o casal letal, muito conhecidos como Barbie e Ken. Então fique aí que vocês vão entender do que estou falando. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser seguir, porque nós temos o Instagram de Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Paul Bernardo nasceu em 27 de agosto de 1964 no Canadá. Tinha 1,87 de altura e era filho de Kenny e Marilyn Bernardo. Paul cresceu em uma família de classe média considerada desajustada. Tinha 2 irmãos mais velhos e um pai bastante violento, chegando a testemunhar episódios de agressão do pai contra a mãe. Em 1975, o seu pai foi acusado de abusar sexualmente da própria filha, então a mãe do Paul decidiu abandonar a família e viver isolada. Quando era adolescente, Paul acabou descobrindo que não era filho legítimo de seu pai, que tinha sido fruto de uma traição de sua mãe com o antigo namorado dela. Depois dessa descoberta, o comportamento de Paul mudou radicalmente. Ele passou a odiar sua mãe por ter traído seu pai e também odiava o seu pai, pois considerava que ele fosse um pervertido sexual. Paul entrou para o clubinho dos bad boys da vizinhança que cometiam diversas infrações, passou a detestar mulheres, tratando elas com desprezo e humilhações. Ele vivia em bares e nessa fase começou a demonstrar interesses por fantasias obscuras e sexuais, e ao mesmo tempo foi para a Universidade de Toronto. O Paul, gente, ele humilhava as namoradas dele em público e espancava elas também. Ele acreditava que elas deveriam ser submissas a ele, então ele forçava elas a fazer coisas que elas não queriam, fazer coisas que elas não gostavam mesmo. E como ele tinha dificuldades em encontrar um bom emprego, ele começou a contrabandear cigarros pela fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Quando se formou, começou a trabalhar como contador júnior e nessa época ele estava sem namorada, pois as mulheres à sua volta estavam cansadas de serem amarradas e espancadas. E então, em outubro de 1987, quando ele tinha 23 anos de idade, conheceu a garota de seus sonhos, Carla, que tinha 17 anos na época, e os dois se conectaram e começaram uma relação baseada no sadomasoquismo e abusos. A Carla nasceu em 4 de maio de 1970 em Mississauga, no Canadá. Tinha 1,63 de altura, filha de Carrie e Dorothy Homolka, e tinha 2 irmãs mais novas, Lori e Tammy. Quando era criança, aparentava ser somente uma criança comum, era a mais velha de 3 irmãos e era conhecida por ser uma garota sorridente e muito vaidosa, amante dos animais, o que levou ela a trabalhar na adolescência em uma clínica veterinária. Mas diante dessa boa moça, o que ninguém poderia ser capaz de imaginar era que Carla carregava dentro dela desejos muito obscuros que ficaram mais fortes quando ela encontrou o Paul. Ainda enquanto estava presa, Carla fez curso por correspondência em Sociologia pela Universidade do Queens e depois se formou em bacharel em psicologia. Nos anos de 1987 e 1988, em Toronto, no Canadá, uma onda de crimes contra as mulheres estava aterrorizando os moradores do bairro residencial de Scarborough. O modus operandi do criminoso era sempre o mesmo. No início dos ataques, ele agarrava as vítimas enquanto elas estavam descendo do ônibus, ele empurrava elas para o chão e ele sempre usava muita força física e obrigava elas a terem relações sexuais. As moças eram mulheres de idade entre 15 a 21 anos, estatura baixa e pesando entre 41 a 61 quilos. E como ele deixava as vítimas irem embora, uma delas relatou à polícia que ele estava acompanhado de uma mulher e essa mulher tinha uma câmera em suas mãos. Só que assim, gente, ninguém acreditou nessa testemunha, porque onde já se viu uma mulher ser cúmplice de uma pessoa que está cometendo crimes sexuais contra outras mulheres e ainda filmar tudo? Não é possível, né? E durante a minha pesquisa eu encontrei algumas análises,
o que fala um pouco sobre o criminoso e a forma como ele agia. E dentre as análises que eu encontrei, tem a teoria de que ele seguia as vítimas por um bom tempo antes de atacá-las, e quando ele decidia atacar, era em uma área que ele já estava familiarizado, que ele já conhecia. O que fez que a polícia pudesse imaginar que ele morasse naquela região dos ataques. Porque pensando bem, se alguma coisa desse errado, como ele conhece a área, ele conseguiria fugir. A chance de ele fugir e se dar bem ia ser muito grande. E também, gente, tem uma coisa que eu particularmente achei muito bizarro, é que ele atacava as vítimas e ele pedia para que elas falassem uma espécie assim de script. Elas tinham que dizer que o amava, que o ato estava bom e que odiavam os namorados. E tudo isso para elevar o ego daquele criminoso. Não é possível, né, gente? Durante o acontecimento de todos os crimes, uma ex-namorada de Paul chamada Jennifer Gallagher esteve indo à delegacia para dar queixa de Paul, alegando estupro brutal, abusos físicos e ameaças à sua integridade física. E a polícia não percebeu a semelhança dos fatos, como o modelo e a cor do carro do criminoso e do Paul, pois eles não acreditavam na ligação do caso de estupro com o caso de violência doméstica. Então, por isso, eles descartaram qualquer tipo desses fatos. Então, em maio de 1990, a polícia finalmente resolveu publicar um retrato falado do suposto criminoso, o que levou as pessoas que já haviam trabalhado com Paul, assim como o gerente de seu banco, a entrar em contato com a polícia, alegando que o criminoso era o Paul. Então, a polícia procurou o Paul para coletar amostras de sangue e sêmen. Só que até os testes serem concluídos, os ataques do estuprador pararam assim do nada. Ou seja, o caso deixou de ser prioridade e o teste que estavam fazendo com Paul foram arquivados. Falando sobre o relacionamento dos dois, quando começaram a namorar, o comportamento de Carla mudou demais. Ela passou a ser extremamente submissa aos desejos do Paul e ele tinha um controle absoluto sobre ela. Controlava o que ela dizia, vestia e até mesmo fez a Carla desistir da faculdade, pois queria casar e ter filhos. Em 1990, após ficarem noivos, Paul foi morar na casa da família de Carla. Ela ficou muito feliz, chegando até a aceitar e ficar feliz com a revelação de Paul quando disse a ela que cometia estupros ocasionais, pois ela queria ver ele feliz. Parece brincadeira isso, né? E no Natal daquele ano, Carla, como forma de agradar o seu noivo, ela teve a ideia de presentear ele com a virgindade de sua irmã Tammy, de 15 anos. E como o interesse do Paul por Tammy já era grande, Carla achou que essa seria uma boa ideia. E Paul com certeza aceitou, então eles começaram a colocar o plano em prática. Carla misturou anestésicos usados em animais que ela roubou da clínica no local onde ela trabalhava, colocando eles na bebida de Tammy durante o jantar de Natal. E não demorou muito para que a Tammy caísse em um sono muito profundo devido aos medicamentos e ela dormiu no sofá mesmo. E naquela noite, enquanto a família dela foi dormir, o cunhado dela estuprou e a irmã dela filmou tudo, gente. Tudo. E por conta dos anestésicos, a Tammy acabou engasgando com o próprio vômito e parou de respirar. Ela nunca mais retomou a consciência e faleceu. E o casal limpou ela, colocou ela de volta na cama e só depois que eles chamaram o socorro. E eles não demonstraram nenhum remorso, principalmente a Carla. Mesmo com as misteriosas queimaduras que ela tinha no rosto por causa de uma substância que eles colocaram em um pano no nariz dela, a morte dela foi considerada como um acidente. Depois disso tudo, Paul ainda culpou Carla pela morte de sua irmã, pois ela não estaria mais disponível para ele e ele precisava que Carla fizesse essa reposição para ele, procurando e entregando a ele uma jovem bem bonita e virgem, dando início assim à carreira de crimes deles. O corpo de Leslie Merhaff foi encontrado no mesmo dia do casamento do casal, no dia 29 de junho de 1991. Eles passaram a lua de mel no Havaí, onde se suspeita que ele tenha praticado ao menos mais um estupro. Leslie teve seu corpo encontrado em blocos de cimento em um lago e que o crime em questão havia sido cometido por Carla e o Paul. Ela havia sumido em 15 de junho quando foi sequestrada, abusada e maltratada pelos criminosos durante vários dias, com os estupros mais uma vez sendo registrados em vídeo, porém eles não registravam os assassinatos.
Em 16 de abril de 1992, mais um crime. Eles estupraram e mataram uma jovem de 15 anos, Kristen French, filmaram o estupro e jogaram o corpo da menina em uma vala na estrada. Ao todo, a polícia acredita que Paul tenha cometido muito mais do que 15 estupros. Porém, em seu julgamento, ele foi acusado principalmente dos crimes cometidos contra Leslie e Kristen. Carla passou a apanhar com muita frequência até que decidiu largar o Paul em janeiro de 1993, quando foi agredida por ele com uma lanterna nos olhos. Pouco tempo depois, no mesmo ano, um retrato falado de Paul começou a circular no Canadá. Como a descrição era muito parecida, fizeram uma denúncia e seu DNA foi compatível com o encontrado em algumas vítimas dos estupros que ele cometia antes de se casar. E a Carla, preocupada com o que poderia acontecer com ela arrumou um advogado e fez um acordo para depor contra o ex-marido. E em sua versão das histórias, a Carla disse que era manipulada pelo Paul e que tudo era culpa dele. O governo concordou com uma sentença de 12 anos para ela em troca de sua cooperação. 2 anos depois, as fitas dos crimes foram finalmente encontradas e descobriu que, na verdade, ela não era manipulada e que, na realidade, ela fazia parte dos crimes. Uma vez que o acordo foi feito antes dos vídeos serem encontrados, isso tudo foi considerado um dos maiores erros da história da polícia canadense, sendo apelidado de Acordo com o Diabo. Paul foi condenado à prisão perpétua, podendo ser solto após 25 anos de cumprimento de sua sentença. E Carla foi solta em 2005 após 12 anos presa. Mais tarde, durante os 12 anos em que passou na prisão, Carla manteve um relacionamento amoroso por cartas com um detento chamado Jean Gorbet, que foi condenado por matar a namorada. E atualmente, após a descoberta dos crimes e o seu cumprimento da pena, hoje Carla atende pelo nome de Lien Thieu e é casada e tem 2 filhos. A história de Carla, se baseando no tempo em que ela se relacionou com Paul, foi transformada no filme Carla, Paixão Assassina de 2006. O que será que se passava com a Carla? Qual a opinião de vocês? É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso caso, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, que vai me ajudar muito na divulgação, e se inscreva no canal também. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!